Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, a gente está diante da Tua palavra, poderosa, perfeita, confiável. Espírito Santo, usa Tua palavra, a palavra que o Senhor inspirou Mateus a escrever, para criar arrependimento, fé, quebrantamento, espíritos contritos e alegres no Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor pode fazer isso. Tem compaixão de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mateus aqui no capítulo 3, ele avança mais de 20 anos no tempo. No capítulo 1, ele falou sobre o nascimento do Rei Jesus. No capítulo 2, ele falou sobre a infância do Rei Jesus. E agora no capítulo 3, ele fala sobre a preparação de Cristo para o ministério público dele. E o restante do Evangelho vai ser sobre os próximos 3 anos do nosso Salvador. Repara que o capítulo começa com a voz de João Batista no deserto e termina com a voz de Deus nos céus. Do versículo 1 a 12, João está pregando, e do versículo 13 ao 17, Jesus está sendo batizado. O que eu quero fazer com vocês essa noite é olhar para os versículos de 1 a 12, para o ministério e para a mensagem de João Batista. E no domingo que vem, se Deus assim permitir, a gente vai olhar para o batismo de Jesus e como entender o que aconteceu no final desse capítulo. Então, vamos olhar para o ministério e a mensagem de João Batista. Primeiro, o ministério. João Batista cumpre 4 papéis no ministério dele e esses papéis se misturam. João Batista é um pregador, preparador, um profeta e um batizador. Então eu quero olhar para o texto junto com vocês e ver cada um desses papéis que João cumpre no seu ministério. Ele é um pregador. Olha como começa o texto no versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e a mensagem dele, ele dizia: arrependam-se. E a razão pela qual ele chama todos nós a nos arrependermos é, versículo 2, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está próximo porque o rei está próximo. O rei Jesus chegou e ele inaugura uma nova era na história. A inauguração do reino dos céus. Essa expressão, reino dos céus, não significa que Deus antes não reinava. Não é exatamente sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas, porque Deus reina e Ele sempre vai reinar e Ele nunca saiu do trono dele. Reino dos céus é a maneira como a Bíblia fala do cumprimento das promessas de salvação em Cristo. Então, quando Jesus chega, Ele vem para cumprir as promessas que Deus tinha feito, salvar o seu povo. Ele vem reinar no nosso coração, trazendo perdão, desejo por santidade, e é por isso que o reino dos céus está sendo inaugurado. Mas a chegada do reino dos céus é uma notícia maravilhosa para o povo de Deus, mas é também terrível, porque o rei traz julgamento. É por isso que João Batista diz: arrependam-se, porque esse rei que salva também vai julgar aqueles que não se arrependem. O arrependimento é uma porta estreita, é um caminho apertado, mas ele conduz à vida. O arrependimento conduz à vida. O arrependimento é como uma agulhada do Espírito Santo na nossa alma. Desconfortável, dói, mas é uma agulhada feita pelas mãos daquele que nos amou desde a eternidade. E Ele usa essa agulha para costurar as feridas que o pecado fez na nossa alma. Você precisa expor a sujeira da sua alma no arrependimento, mas do outro lado existe cura. Do outro lado do perdão, do outro lado da humilhação, tem perdão e vida.
Fé e arrependimento são dois lados de uma mesma moeda. Eles sempre andam juntos. Se fé é você ir em direção a Cristo, arrependimento é você se afastar do pecado. Então, sempre onde existe fé, existe arrependimento. O arrependimento, a Bíblia deixa claro, é uma mudança, e uma mudança radical de mente, como o pastor Ferguson disse, e essa mudança radical de mente afeta a sua vida e gera transformação de vida. É como uma metamorfose. A lagarta, depois da metamorfose, se transforma naquela borboleta para nunca mais voltar a ser lagarta. E assim, o homem carnal passa pela metamorfose da conversão e ele se torna uma nova criatura que agora recebeu o dom do arrependimento. E o relacionamento que ela tem com Deus afeta o relacionamento que ela tem com o pecado. É isso que é arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. E não existe santificação sem arrependimento. Agora, é muito importante isso. O arrependimento não é algo que a gente faz no passado e deixa para trás, que a gente executa antes da conversão e agora a gente está livre. Não, não. O arrependimento não é uma experiência única, mas é uma experiência diária do crente verdadeiro. Nós continuamos a pecar e, por isso, a gente continua confessando e se arrependendo dos pecados. Martinho Lutero, o grande reformador, escreveu, vocês sabem, as 95 teses. A primeira tese das 95 é sobre arrependimento. E o que Lutero disse foi, abre aspas, quando o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse arrependam-se, ele quis dizer que toda a vida do crente é uma vida de arrependimento. O crente vive em arrependimento. Uma das orações mais comuns que o crente faz o tempo todo dia, é: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, de novo, me perdoa. Senhor, me ajuda e me perdoa. Essa é a vida, a gente vive se arrependendo porque nossa carne insiste em lutar contra o nosso espírito. Como que você sabe que o seu arrependimento é verdadeiro? Tem como a gente discernir, pela graça do Espírito Santo, tem como a gente discernir. O arrependimento verdadeiro afeta todo o nosso ser. Quando a gente se arrepende, a nossa mente reconhece, o nosso coração sente e a nossa vontade se compromete. Reconhecimento, sentimento e comprometimento. Esse é o arrependimento genuíno que a palavra do Senhor chama a gente a fazer. O arrependimento, ou a pessoa arrependida, ela reconhece o seu pecado. Esse reconhecimento vem na forma de confissão. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela não diz: me perdoa, porque eu pequei contra você, mas você também falou daquele jeito, então você... O arrependido verdadeiro não faz isso. Ele reconhece o seu pecado. Me perdoa, porque eu falei com você como eu não deveria. Ponto. Esse é o arrependimento genuíno. Ele reconhece, ele não se justifica. O arrependido confia só na justificação que ele tem em Cristo na cruz. Esse é um sinal do arrependimento verdadeiro, reconhecimento. Mas não só reconhecimento, porque isso pode ser superficial e da boca para fora. O arrependimento também envolve um sentimento, uma tristeza piedosa, porque ele ofendeu o Senhor. A pessoa verdadeiramente arrependida, ela se humilha diante de Deus e da pessoa em que ela ofendeu. A tristeza na alma do arrependido, ela aperta o espírito dele ao ponto de sair lágrimas dos seus olhos. Ele vê o pecado dele como uma recrucificação do rei dele. Foi por causa do meu pecado que ele foi para aquela cruz. Foi por causa do meu pecado que os cravos entraram naquelas mãos e naqueles pés. E isso gera uma tristeza
no coração do arrependido. Ele vê a maldita cruz do Senhor Jesus e ele se quebranta. Isso deixa ele devastado. Agora, não só reconhecimento e sentimento, o arrependimento verdadeiro também gera um comprometimento. A nossa vontade é afetada pelo Espírito Santo. E, nas palavras da nossa confissão de fé, o arrependimento se manifesta, abre aspas, com um propósito e esforço de andar diante de Deus para agradá-lo em todas as coisas, fecha aspas. Esse mundo, depois de Gênesis 3, está cheio de coisas terríveis e você sofre tantas coisas por causa do pecado. Mas nada é pior do que o nosso próprio pecado. É assim que um cristão pensa. Agora, se o pecado é a coisa mais horrível nesse mundo, o arrependimento de um pecador traz uma beleza que é difícil de comparar com alguma coisa na criação. Que imagem linda é o filho pródigo, vindo imundo, sujo, roupa rasgada, cheiro de porco, porque ele ficou ali comendo com aqueles animais, indo em direção ao pai e falando: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o que o pai faz? Ao invés de ter uma repulsa pelo filho, o que o pai faz é ele abraça o filho arrependido, cobre ele com as vestes da justiça de Cristo, celebra a obra do Espírito Santo no coração dele e diz: você está perdoado. Tem uma frase mais doce do que você está perdoado, limpo para sempre, por causa do meu filho. Enquanto o pecado é doce na boca e amargo no estômago, o arrependimento é o contrário. Ele é amargo no começo, mas no fim ele produz o doce fruto da santidade. Do outro lado do arrependimento, a gente encontra Cristo recebendo aquele que se arrepende. Olha para a sua vida, olha para a sua última semana. Você reconhece o seu pecado? Quando as pessoas vão até você e confrontam você em amor, você reconhece o seu pecado? Você chora diante do Senhor por causa da sua ofensa contra Ele? Quando foi a última vez que você chorou diante do Senhor por causa do seu pecado? E você percebe essa vontade na sua alma de agradar ao Senhor em tudo que você puder. Esse é o arrependimento genuíno e verdadeiro. E João vai pregar mais sobre arrependimento, porque ele traz vida. E João ama as pessoas e quer ver elas vindo até Cristo. Mas, além de ser um pregador, ele é um preparador. Olha o versículo 3. João tem o ministério de um preparador, pois é a João que se refere ao que foi dito por meio do profeta Isaías. E agora ele cita Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Ele é um preparador. O que João Batista faz é estender o tapete vermelho para o Rei da Glória passar. Esse é o papel dele. Eu quero fazer o seguinte com vocês. Eu quero falar sobre o contexto e o cumprimento do que está acontecendo aqui em Mateus e ligar com Isaías. Vamos lá para Isaías capítulo 40. Eu quero mostrar para vocês como que essas duas passagens se encaixam perfeitamente. Isaías 40, a gente já ouviu durante o culto. Em Isaías escreveu quase 700 anos antes de Cristo. O povo estava prestes a ir para o exílio, mas Deus, antes do julgamento, já prepara o povo para a salvação. Eu voltarei e eu vou libertar vocês do julgamento. Eu quero ler os primeiros versículos do capítulo 40. Olha como o contexto casa perfeitamente com o que Mateus está relatando sobre o Senhor Jesus.
Isaías 41. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou. Ó, a libertação. Que a sua iniquidade está perdoada. E que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por seus pecados. E agora vem a citação de Mateus. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Então, o papel de João Batista é anunciar: povo de Deus, acabou, chegou Ele, o nosso Salvador prometido, a nossa iniquidade vai ser perdoada. Preparem o caminho do Senhor, se arrependam, Ele está chegando, Ele vem nos resgatar. Esse é o contexto de Isaías, que casa com o contexto de salvação lá de Mateus. Mas eu quero mostrar também uma coisa sobre o cumprimento dessa passagem. Olha em Isaías, olha para a sua Bíblia no versículo 3. E a citação fala: no deserto preparem o caminho do Senhor. Todas as letras em maiúsculas. Por quê? A palavra Senhor aqui é a palavra que se refere a Yahvé, ou Jeová. Então Isaías está dizendo: preparem o caminho, porque Jeová, Yahvé, Ele está vindo para resgatar vocês. E olha o que Mateus faz. Ele aplica esse versículo de Jeová para quem? Para Jesus. Para Jesus. Jesus é Jeová. Ele é Deus. Os testemunhos de Jeová precisam se arrepender urgente. Porque Cristo é o Deus. Olha para o versículo 10 lá de Isaías. Quando o versículo 10 de Isaías 40 diz: eis que o Senhor Deus virá com poder. Ele veio em Cristo, o próprio Deus em carne. Jesus é Jeová, o nosso Salvador, que veio com poder para nos salvar. João Batista é um pregador, é um preparador, mas ele também é um profeta. Profeta de Jeová em carne, Yahvé em carne. Olha o versículo 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Você lê isso e você fala: por que Mateus está me contando sobre o guarda-roupa e a despensa de João Batista? Por que isso é importante, eu saber o que ele comia e como ele se vestia? Isso é muito importante, muito importante. Precisa lembrar que os leitores aqui que estão recebendo o Evangelho de Mateus conheciam muito bem o Antigo Testamento. Existe um motivo por que Mateus fala isso sobre João. Primeiro, sobre a comida dele, porque até hoje, assim, as pessoas pobres do Oriente Médio que vivem naquela região, a dieta delas é gafanhoto e mel. Então isso mostra como João Batista era simples e pobre. Mas a roupa dele fala mais do que a própria dieta dele. Por que João Batista vestia com pele de camelo, e com pelo de camelo e com cinto de couro? Você vai lá para o livro, você não precisa ir, você pode ouvir, eu vou falar. Lá em 2 Reis, no capítulo 1, estão perguntando falando para o rei, o rei Acasias, que mandou mensageiros para saber quem que é aquele profeta que está falando um monte de coisa em nome do Senhor e dizendo que vai vir em julgamento. E o rei pergunta para os mensageiros como que esse profeta se vestia. E os mensageiros falam: ele está vestido de pelo de camelo e com um cinto de couro. Na hora, o rei diz: é Elias. É esse profeta Elias. Era assim que o profeta Elias se vestia. Então, existe uma conexão entre a maneira como Mateus se veste e Elias se vestia. Agora, você continua. A pergunta: por que isso é importante? Pega a sua Bíblia e volta só algumas páginas. Vai para o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, antes de Mateus. Volta para Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Malaquias 3:1. O Senhor, de novo, está prometendo
que ele vai trazer um mensageiro. Malaquias 3:1, eis que eu envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. É o mesmo ministério de João Batista, preparar o caminho para o Deus que virá salvar o seu povo. Agora, vai para o final do livro de Malaquias, capítulo 4. Olha como termina o Antigo Testamento. Tem um intervalo de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo. Olha como termina o Antigo Testamento, Malaquias 4, versículo 5. A gente vê mais detalhes sobre esse mensageiro. Alô? Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Está aproveitando, eu vou enviar o profeta Elias para vocês antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E olha o que ele fará. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, esse mensageiro que prepara o caminho do Senhor, ele vai agir como o profeta Elias. E qual foi o ministério do profeta Elias? Chamar a nação ao arrependimento. Arrependam-se. Deus virá para julgar e para salvar. Então, esse texto não está falando de reencarnação. A doutrina espírita é um desvio da verdade bíblica. O que esse texto está dizendo é que João Batista cumpre o ministério do profeta Elias, que Deus prometeu que enviaria. Chamar a nação ao arrependimento e preparar o caminho para a chegada do rei. Agora, o último papel que ele cumpre no seu ministério é o de batizador. João Batista nos chama ao arrependimento como pregador, como preparador do rei, como profeta. E ele também um batizador. O versículo 5, a gente vê como as pessoas estavam respondendo à pregação do profeta João Batista. Gente vindo da cidade, moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, estavam indo lá para o deserto, na região do Rio Jordão, onde João estava pregando, arrependam-se, e o que eles faziam? Eles, versículo 6, confessavam os seus pecados, e depois, confessando publicamente os seus pecados, eles eram batizados. Então, o batismo de João Batista está associado à confissão, ao arrependimento. Batizar significa mergulhar, imergir. Eu amo os nossos irmãos presbiterianos, a gente aprende tanto com eles, mas batizar é afundar na água, imergir. E esse é um símbolo muito importante. Eu quero ver mais com vocês sobre isso domingo que vem, se Deus assim permitir. Mas fica claro aqui que não existe nenhum efeito mágico numa pessoa afundar na água, ter as impurezas do seu corpo removidas e já ser levantada da água. Não tem um efeito mágico. O batismo funciona como um símbolo visível e exterior de uma realidade invisível dentro do coração, que é o arrependimento e a fé. É isso que João Batista está fazendo com aqueles que se arrependem. A água, na Bíblia, ela tem dois símbolos principais. O primeiro é o símbolo da purificação. Remoção do nosso pecado, mas eu entendo que o principal aqui nesse texto não é o símbolo da purificação, mas do julgamento. A água também simboliza julgamento. Então, Noé, com a sua família, dentro da arca, passa pelas águas de julgamento do dilúvio e são salvos. O povo de Israel, liderado por Moisés, passa pelas águas de julgamento do Mar Vermelho e são salvos. E agora aqui, aqueles que confessam o seu pecado e creem em Cristo, passam pelas águas de julgamento do Rio Jordão e são salvos. Então é isso que esse simbolismo está mostrando. O seu batismo representa uma realidade interior. Morte para os pecados, vida com Cristo. Então, esse é o ministério de João Batista. Agora eu quero passar um tempo com vocês na mensagem dele. Do versículo 1 ao 6 é o ministério, agora vem a mensagem de João Batista. A salvação está próxima porque o rei está próximo, ele já chegou. E agora
A palavra de Deus chama a gente a uma resposta. E a mensagem de João Batista, para nós, gira em torno do arrependimento e do julgamento, que é isso que os profetas do Antigo Testamento faziam. Este de novo. É isso que os profetas do Antigo Testamento faziam o tempo todo, chamando a nação para o arrependimento, porque vem julgamento. Eu entendo que o João é um pregador batista, mas nesse sermão aqui, ao invés de 3 pontos, ele tem 4 pontos. Mas são pontos importantes. Primeiro ponto do sermão de João Batista. Primeiro ponto é: fruto é necessário. Precisa haver fruto de arrependimento na sua vida para você descansar. Você pertence ao Senhor. Versículo 7 e 8. No versículo 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Versículo 8. Produzam fruto digno de arrependimento. Olha que homem corajoso, ele confronta os líderes hipócritas religiosos da época e chama eles de raça de víboras, filhos de víboras. E para a gente não achar que João Batista exagera, o Senhor Jesus Cristo fez a mesma coisa. Lá no capítulo 23, no final do ministério dele, a mesma coisa. A única diferença é que antes Jesus acrescentou serpentes, vírgula, raça de víboras. Eles estão fazendo uma alusão a Gênesis 3. A serpente que entrou no jardim para enganar o povo de Deus. Uma víbora, ela é sutil, ela se move lentamente e ela espera um momento para dar o bote e morder a sua presa e envenenar ela. E é isso que os falsos mestres fazem. Eles querem morder a alma das ovelhas do Senhor para envenenar elas, não deixá-las confiando no Senhor. Então o que João Batista está dizendo? O arrependimento verdadeiro, aquele que está enraizado em Cristo, ele produz fruto, uma vida transformada. O crente é diferente, não perfeito, mas ele é diferente. Você pode dizer isso. Você não precisa muitas vezes nem passar muito tempo com ele. Você vê, ele é diferente. Ele é diferente do que ele era e ele é diferente do mundo. E a única diferença não é que de 7 às 8:30 da noite no domingo ele vem para a igreja, não. A vida dele é diferente. Ele ama o Senhor e luta contra o pecado. Fruto é necessário. Olha o segundo ponto de João Batista. Ele continua exortando os líderes que se achavam justos. O segundo ponto dele é: religião é inútil. Religião é inútil. Versículo 9. Não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Os judeus achavam que só porque eles têm sangue de Abraão, que isso era suficiente. Podiam viver de qualquer jeito. Não, religião não salva. Atividades religiosas não salvam. Rituais religiosos não salvam. Cristo salva. E essa fé em Cristo produz fruto. João Batista não está exagerando. Olha o que ele diz. Ele diz que Deus pode fazer das pedras surgirem filhos. Você acha que é um exagero isso? Não é exagero. Não é. Deus é capaz de fazer isso. Ele pega corações de pedra que não tem vida e transforma essa pedra em carne. E essas pessoas começam a responder. Elas amam o Senhor, amam santidade, passam a lutar contra o pecado. João Batista não está exagerando. Aqueles que nascem de novo provam isso com o seu fruto. Eu quero
Eu quero encorajar vocês a buscar essa marca do arrependimento no coração de vocês. E, pais, eu quero animar vocês a buscar também a marca do arrependimento no coração dos seus filhos. É muito comum os pais ficarem na dúvida: será que o meu filho crê no Senhor Jesus? Será que não? As crianças podem ler a Bíblia e vir à igreja simplesmente para agradar os pais. E as pessoas podem fazer isso por milhões de motivos. A marca do arrependimento é uma marca segura. O formato da alma que se parece com o Senhor Jesus é aquele que se arrepende. Então, a pergunta é: como que você, ou como que os seus filhos reagem quando você confronta eles em amor sobre o pecado? Eles ficam na defensiva ou você percebe um coração quebrantado e contrito? Ou ainda melhor, como que eles reagem quando eles pecam e por iniciativa própria eles vão até você, confessam o pecado, pedem perdão ao Senhor e pedem perdão a você? A marca do arrependimento é a marca dos filhos de Deus. Eu lembro a última visita que a gente fez para a Dona Aninha. Alguns de vocês conheceram a Dona Aninha. Dia 11 de janeiro de 2020, aos 95 anos, a Dona Aninha fechou os olhos aqui nesse mundo e partiu para um mundo melhor. E de vez em quando a gente ia lá visitar a Dona Aninha e eu ouvi muita coisa positiva sobre a Dona Aninha, testemunhos, como que ela amava servir as pessoas. E era muito encorajador isso. Eu não quero diminuir a beleza dos atos de amor e de serviço que os crentes fazem. Mas a última vez que a gente foi lá, na casa da Dona Aninha, foi a visita que mais encorajou o meu coração. A Dona Aninha já estava muito fraca, ela ficava o dia inteiro na cama. Esse dia, ela estava mais falante. E ela sentou, e a gente está lá no quartinho dela, mais 4, 5 de nós ali, e a Dona Cida, a senhora que cuidava da Dona Aninha, junto, no quarto também. E a Dona Aninha fala, e eu estava revisando o que eu falei no funeral dela, e eu não lembro as palavras exatas, mas ela disse alguma coisa assim, para todo mundo, publicamente: eu não devia reclamar da Cida. Ela cuida tão bem de mim, mas às vezes eu reclamo dela. Eu não devia fazer isso. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Muito feliz. Não feliz com o pecado. O pecado é terrível. Mas eu fiquei muito feliz de ver uma senhorinha de 95 anos, quase pisando na eternidade, confessando publicamente: eu preciso de um Salvador, eu ainda não fui glorificada, esse pecado maldito ainda habita em mim, eu sou uma pecadora, minha confiança está só nele, é por causa dele que eu sei para onde eu vou. Isso encorajou demais o meu coração. Essa é uma marca daqueles que amam o Senhor. Eu creio que João Batista ia batizar a Dona Aninha com alegria, confiante. Sim, a senhora confessa o seu pecado. O rei chegou para resgatar a senhora e todos nós. Nascer numa família cristã não faz a gente escapar do julgamento. Ter sido batizado não faz a gente escapar do julgamento. Ser parte do hall de membros, ser um pastor, ser um missionário, nada disso salva. A única coisa que salva é o sangue de Cristo, que quando você recebe a Ele, isso se manifesta. Uma vida de arrependimento contínuo e
fé. Nesse sentido, João Batista está dizendo, a religião é inútil. Só o sangue de Cristo é útil. E agora vem o terceiro ponto do sermão dele, que é a razão por que a gente deve produzir frutos dignos de arrependimento. E a razão é a seguinte: o julgamento é certo. O julgamento é certo. Fruto é necessário, religião é inútil e o julgamento é certo. Olha o versículo 10. Ele fala do machado que já está posto à raiz das árvores. A imagem aqui, uma imagem florestal, o Messias com o machado na mão, à raiz das árvores. Ele diz que, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então o Senhor Jesus vem com o machado e ele, olha, cada pessoa é uma árvore e ele está com o machado e ele vê fruto e essa árvore não é cortada, ela é podada para produzir mais fruto, trazer mais glória a ele. Mas se ele olha para uma árvore e ela está seca e ela não produz fruto, João Batista está dizendo, ele corta essa árvore e lança ela no fogo, que é uma ilustração para o sofrimento do inferno. E ninguém sabe quando Jesus vai voltar. E também a gente não sabe quando a gente vai morrer. O que a gente precisa fazer é se arrepender, confessar o pecado e se arrepender. E quanto mais a gente adia o arrependimento, o que acontece é que a nossa alma vai ficando mais dura e mais difícil é se arrepender. É por isso que existe essa urgência no coração de João Batista e de todos nós. O reino de Deus está próximo e já chegou. E agora vem o último ponto do sermão de João Batista. Fruto é necessário, a religião é inútil, o julgamento é certo. E agora vem o último ponto. Por que a gente pode escapar do julgamento? Existe uma maneira da gente escapar do julgamento. Existe uma maneira da gente amar mais a Cristo do que ao pecado. E o último ponto, quarto e último e mais importante do sermão é: Jesus é maior. Jesus é maior. Olha o versículo 11 e 12. João Batista está dizendo: eu, João Batista, batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha isso, Jesus diz que nascido de mulher, ninguém é maior que João Batista. Agora, João Batista diz de João Batista: eu não sou digno de carregar as sandálias sujas do rei. Por causa do papel que João Batista tem, Jesus diz: ninguém é maior do que ele. Agora, João olha para ele próprio e diz: eu não sou digno nem de chegar perto dele e ter o trabalho, a tarefa do escravo mais baixo. Quanto mais a gente conhece a Cristo, mais pecador a gente se vê. Quanto mais perto da luz, fica mais fácil de perceber a sujeira da nossa alma. E quanto maior Jesus é para nós, menor a gente fica. E é isso que está acontecendo aqui com João Batista. João Batista combina duas características cristãs que são muito raras, mas que todos nós deveríamos buscar: ousadia e humildade. Ele é ao mesmo tempo ousado e corajoso e humilde e pequeno. Ele confronta os falsos líderes, ele oferece abertamente perdão para aqueles que confessam seus pecados e ele se vê como um humilde e simples servo. João diz que Jesus, primo dele, que vai vir depois dele, é maior, mais poderoso do que ele. E por causa disso, o batismo que Jesus traz também é maior. E olha o batismo que Jesus traz, é diferente do de João. João está dizendo: eu batizo com água. Agora vem esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo.
o que é o batismo do Espírito Santo? E o que é o batismo com fogo? Que aparentemente muita gente está atrás querendo esse batismo com fogo. A gente precisa entender o que é esse batismo. Primeiro, o que é esse batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é o cumprimento de uma das promessas mais maravilhosas que o Senhor deu para a gente no Antigo Testamento. Eu vou ler um texto para vocês aqui do profeta Ezequiel. Olha a promessa da nova aliança. O que Deus promete fazer? Ezequiel 36, 26. Deus dizendo: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, de novo, pedra. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. Deus está dizendo: eu vou pôr o meu espírito em vocês. E olha o efeito que o Espírito Santo tem na vida de alguém. E farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Olha como isso é importante. O efeito que o Espírito Santo tem na alma de alguém é santidade. A pessoa se torna mais santa. É isso que o Espírito Santo faz. Nas palavras do profeta Ezequiel, essa pessoa anda nos estatutos do Senhor. Aqui fica claro também, eu amo nossos irmãos pentecostais que confiam em Cristo. Eu amo eles também. Mas fica claro que essa doutrina do batismo do Espírito Santo que acontece depois da conversão não é bíblica. Todos os crentes que creem no Senhor Jesus são batizados com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala, o que o apóstolo Paulo fala para toda a igreja. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo. Mais para frente ele diz, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Se você crê em Cristo, você tem o Espírito Santo. E você busca mais do Espírito Santo, buscando a mais de Cristo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Trazer para você, para próximo do Senhor Jesus. Agora, o que é o batismo com fogo? Jesus vem batizar com o Espírito e com o fogo. O que é o batismo com fogo? Assim como a água, o fogo na Bíblia também simboliza duas coisas. O fogo pode simbolizar a purificação. Então, Pedro usa esse símbolo para o fogo. Ele fala que as provações que você passa, o seu sofrimento, as suas tribulações, elas funcionam como fogo que purifica a sua fé, queima o que não é confiança em Deus e deixa só a sua fé em Cristo. Então, esse é um símbolo que o fogo tem na Bíblia, o de purificação. E por causa disso, a fé purificada resulta em louvor, em glória e honra, mas no contexto de Mateus, de novo, não é purificação. O contexto aqui de Mateus é o fogo sendo usado como julgamento. Eu quero provar isso. Olha para o versículo 10, olha o versículo anterior. Jesus vai lançar as árvores sem fruto aonde? No fogo. Não faz sentido você imaginar que isso é purificação, é o fogo do julgamento. E o versículo 12, o próximo versículo, confirma que o batismo com fogo é o batismo do julgamento. Olha o versículo 12. Falando de Cristo, do Messias, o versículo 12, ele tem a pá em suas mãos, ele limpará a sua eira e recolherá o trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. De novo, ele está falando da condenação eterna. Talvez a doutrina mais difícil da Bíblia, que até homens de Deus, como John Stott, por exemplo, não conseguiu abraçar a doutrina da punição eterna daqueles que não confiam em Cristo. O que João Batista está dizendo é que Jesus, o Rei, virá e ele vai fazer uma separação que vai durar para sempre. A separação entre o trigo e a palha. Entre as ovelhas do Senhor e os bodes. Entre os justos
e os injustos, entre aqueles que se arrependem e confiam em Cristo e têm um coração quebrantado, sensível ao pecado, e aqueles que permanecem duros ao próprio pecado. Aqueles que vão ser batizados com o Espírito Santo e aqueles que vão ser batizados com fogo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqueles que não se arrependem e creem em Cristo, João Batista diz que vão entrar num estado que ele descreve como um fogo que nunca se apaga. É justo isso? É justo. Uma pessoa peca por 10, 20, 80 anos, ela peca por um período de tempo limitado e por causa desse pecado ela vai sofrer para sempre. É justo? É justo Deus fazer isso? Alguns anos de pecado aqui na terra e milhões de anos de sofrimento sem parar. A gente precisa lembrar que todo pecado é contra Deus. E Deus é infinitamente bom e santo, o que torna a nossa culpa contra Deus infinita. Infinita. Quão grande é a nossa maldade ao ponto da gente ser justamente condenado ao sofrimento eterno. E quão precioso é o sangue de Cristo, ao ponto do sangue dele ser suficiente para cobrir toda a nossa maldade. A gente pode ser batizado com o Espírito Santo. A gente pode ser batizado com o Espírito Santo, ao invés da gente ser batizado com fogo. Foi para isso que Jesus veio. A primeira vinda dele, ele disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Foi para isso que Jesus veio, para batizar o seu povo com o Espírito Santo. A cidade de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, e Deus não julgou a eles. O ladrão na cruz se arrependeu e Jesus prometeu o paraíso para ele. O filho pródigo se arrependeu e o pai recebeu e abraçou o seu filho. O Senhor está chamando a gente. Arrependam-se. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus e já chegou. Então reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado, lamente diante do Senhor pelo seu pecado e viva uma vida que produza fruto digno de arrependimento. O Senhor Jesus tem a pá na sua mão e Ele vai limpar a sua eira. Ele vai recolher os trigos para o seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Vamos orar. Senhor Espírito Santo, bendito, derrama o dom do arrependimento genuíno. Quebranta nosso coração por causa do nosso pecado, faz a gente se humilhar diante do Senhor para que do outro lado do arrependimento a gente possa experimentar a alegria de nós sermos perdoados, porque o sangue de Cristo cobre toda a nossa maldade. Nos ajuda, Senhor, a não demorar a nos arrependermos. Que a gente possa ter uma vida de arrependimento que produza frutos dignos do Evangelho. É o nosso clamor. Traz um avivamento verdadeiro, genuíno, no nosso coração, na nossa igreja, nessa cidade, nesse mundo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.